Paz, Irmandade, tudo bem? Aqui é o Keiner que está falando. O Anderson me pediu para a gente compartilhar daquilo que conversamos hoje cedo no Café com Deus. Foi um momento único, um momento ímpar, foi muito bom mesmo. E aqui estamos. Bom, é Mateus 22, do 1 ao 14. Jesus conta a parábola das bodas. É um rei que deu uma festa de casamento do seu filho, chamou os súditos do seu reino por 2 vezes e eles rejeitaram esse convite e por fim ele faz um terceiro convite, rejeitando a primeira leva, os primeiros convidados, considerando eles não dignos, e aí ele fala para os seus servos, olha, vai então traz, não é nem chama, traz todos que vocês encontrarem aí pelas ruelas, pelas vielas, pelas favelas, pelas praças, todas as pessoas que vocês encontrarem, os bons e os maus, não vão fazer acepção não, pode trazer todo mundo. Então ele abriu a sala do banquete para todas essas pessoas e no momento, né, da festa, todos estavam à mesa, o rei foi lá para observar essa festa e ele identificou um homem que não estava vestido adequadamente. Ele conversou com o homem e falou, amigo, como você pode estar aqui sem vestes nupciais? Então, entenda a pergunta de caráter filosófico aqui que o rei faz. Como você vai apresentar numa festa solene sem uma roupa específica, sem uma roupa adequada? Então o rei ele dá uma sentença, amarra as mãos e os pés dele e lança fora, lança na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus termina dizendo, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu fiquei pensando, será que não seria uma injustiça muito grande do rei chamar qualquer pessoa? Será que essas pessoas que ele chamava, por ser pobre mesmo, não ter uma veste, será que esse homem não tinha uma veste adequada mesmo, né, para se apresentar? Então é costume, quando o rei faz um convite, quando uma autoridade faz um convite, e ele sabendo de quem se tratam seus convidados, é comum ele disponibilizar também a roupa ideal, a roupa adequada para se apresentar naquela ocasião. Olha, então se o rei fez o convite, se o rei tinha a roupa específica para aquele momento, foi um descuido do homem de não se apresentar diante do rei com as vestes nupciais. E aí sim ele não é digno de participar. E o que parece para nós? Bom, vamos lá para Gênesis 3. Parece que desde o início o homem tem um problema com com vestimenta. Quando o homem cai, quando há uma queda, né, quando há a queda da humanidade lá no pecado original, o pecado de Adão, o homem tem um problema com a nudez, ele repara, ele tem vergonha. Então ele tenta reparar esse erro cozendo folhas de figo e tampando a sua vergonha. E vem Deus falando, olha, essa vergonha não tem jeito de ser tampada apenas com folha. Haverá um sangue inocente. Tem de haver um sangue inocente. A sua vestimenta ideal é uma pele. Então, capítulo 3 de Gênesis, Deus vai fazer uma roupa com pele de animal. Então, é uma característica de que um sangue inocente foi derramado em favor da vergonha de outros. E é isso. Deus ele vai falar, olha, você não consegue resolver o seu problema mais. Esse problema só eu consigo resolver. E tudo isso aponta para o Cordeiro. Lá em Apocalipse vai falar um pouco sobre vestes, né, sobre a vestimenta, tanto dos santos quanto da noiva. E aí, como indivíduo, nós temos a veste. A veste no capítulo 22 fala assim, bem-aventurado, capítulo 22 de Apocalipse, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, a partir do capítulo 19, vai falar da festa, das bodas do Cordeiro, né, do Filho de Deus com a sua noiva. E aí, 19:9, fala assim, bem-aventurado aqueles que são chamados para a festa do Cordeiro. No capítulo 22 vai falar, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Ou seja, há um chamado e também uma disponibilização do Pai, do Rei, para que eu tenha a veste adequada, ideal, né, para me apresentar nesse dia, nessa festa.
Só que no capítulo 19 vai falar de algo coletivo, que é a veste da noiva. Que fala assim, a veste da noiva, elas são os atos de justiça dos santos. Então vamos entender um pouco. Eu tenho algo individual, e eu tenho algo coletivo. Eu tenho uma veste individual, como indivíduo eu tenho uma responsabilidade, e como coletivo de nós, né, de igreja, também nós temos, de noiva, nós temos outra responsabilidade. Em Isaías 64, o profeta identificou isso. Ele falou assim, olha, Senhor, se o Senhor rasgasse os céus agora, descesse aqui, os montes estremeceriam, o Senhor acabaria com tudo. E o Senhor vem rasgando esse céu, estremecendo o monte, colocando tudo no lugar, no seu devido lugar. O Senhor vem procurando os atos de justiça dos santos, aqueles que produzem atos de justiça alegremente. Só que ao invés disso, Isaías identificou que o que Deus encontrava não era atos de justiça santa, era trapos de imundícia. Me parece muito forte isso, né? Que aí fala, olha, o Senhor procura pessoas que façam boas obras, obras de justiça, mas o Senhor encontra trapos de imundícia. Trapos de imundícia é o absorvente mesmo, né? Antigamente as mulheres não tinham o absorvente que nós conhecemos, amarravam um pano para conter a menstruação. Então a nossa justiça foi considerada por Isaías como trapo de imundícia perante Deus. Então não tem nada que a gente faça. Assim como Adão tentou tapar a sua vergonha diante de Deus, não tem nada que vai tapar a nossa vergonha diante de Deus, a não ser o sangue do Cordeiro. Outra coisa, Salmo 51, o salmista, quando ele arrependeu e viu o seu pecado, viu a sua nudez, percebeu a sua nudez, ele descreveu no versículo 7, capítulo 51, 7. Lava-me, purifica-me com hisopo, e eu ficarei mais alvo que a neve. Então tem uma cor a nossa veste, que é branca, sem mácula, sem mancha nenhuma. E o hisopo, ele é uma planta que foi utilizada na primeira vez lá na morte do cordeiro, na 10ª praga, morte do cordeiro, que eles pegavam o sangue e passavam nos umbrais com hisopo. E isso foi depois um ritual também, né, de purificação lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança. E agora na Nova Aliança a gente sabe que não tem nenhum animal que morre por nós para tapar a nossa vergonha, a vergonha do pecado, com arrependimento e tudo mais, é somente o sangue do cordeiro. Então, no final, o que eu tenho que fazer? Qual que é a conclusão que nós podemos tirar? Eu vou participar de uma festa porque eu fui convidado. Eu vou. E eu posso muito bem me preparar para apresentar diante do rei com uma roupa, com uma veste pura e santa, sem mácula nenhuma, através da lavagem pelo sangue do Cordeiro. Então, meu problema foi resolvido lá na cruz. E como cristão e igreja, nós devemos produzir atos de justiça, porque essa é a vestimenta. Se como indivíduo eu me visto bem, se como indivíduo eu vou me apresentar diante de Deus, como coletivo também eu preciso produzir atos de justiça. Então o que eu tenho feito para adornar a noiva? Eu tenho me preocupado com o necessitado, eu tenho me preocupado com o doente, eu tenho me preocupado com almas? Como indivíduo, mais uma vez, como indivíduo, eu sou purificado pelo sangue. E como coletivo, eu tenho produzido, eu tenho vestido a noiva com vestes, linhos finos, como o Apocalipse fala, que são os atos de justiça dos santos. Um exemplo desse coletivo é lá em 1 Coríntios 5. O Paulo ele vai corrigir a igreja de Coríntios, falando, olha, não é possível, vocês estão tolerando um filho ter relação sexual com a mãe. Eu de longe estou sabendo disso. Como vocês podem fazer isso para que vocês estejam purificados como igreja, né? Para que as vestes da igreja estejam purificadas? Vocês precisam dar uma correção para essa pessoa, para que a alma dela seja limpa. Então, até quando nós como igreja aceitaremos o pecado e nós como indivíduos não nos lavaremos para nos apresentarmos diante de Deus puros, santos e sem mácula? Que Deus abençoe. Pai,
Quero orar por cada um dos meus irmãos, que essa consciência, Pai, que o Senhor tem gerado na minha vida já há uns dias, possa fazer parte da rotina de cada um, assim como o Senhor tem me levado para isso, para produzir atos de justiça e para que eu tome cuidado com as minhas vestes, para que eu tome cuidado com a minha santidade, que o Senhor, ó Deus, nos ajude como homens, como pais, como ministros do Senhor, a manter a nossa relação com o Senhor em dia, a sermos santos, separáveis, separados, a não nos vendermos por qualquer coisa, em nome de Jesus.